Olá, queridos. Essa é a segunda parte da Live Anônimos com o cineasta Eduardo Moreira, cineasta, publicitário, editor, roteirista, efeitos visuais é com ele mesmo, um homem inteligentíssimo, nasceu no Rio de Janeiro, mora na Paraíba, está indo com o Incursão para Los Angeles online, mas o filme está indo para lá, para o LABREF, Los Angeles Brazilian Film Festival. É a 13ª edição. O filme Incursão vai para a seleção oficial. Isso é uma honra para o cinema nordestino, é uma honra para o cinema brasileiro. Esse filme Incursão é de Silvio Toledo e do nosso querido Eduardo Moreira, que eu estou encantada de ver o trabalho dele. 3 longas, 11 curtas, muitos filmes publicitários, porque ele também é publicitário, designer, programador, ele é um multiartista do cinema. E a gente fica tão feliz de poder apreciar um trabalho tão multifacetado e tão perfeito como o trabalho dele. Então procurem no YouTube Eduardo Moreira, Orbe TV, Orbe Produções Audiovisuais, no Facebook Incursão o Filme, no Instagram Eduardo Moreira, no Instagram Incursão o Filme, no Instagram Orbe Produções Audiovisuais, e conheça o trabalho desse brasileiro que só dá orgulho para a gente, para nós atores, para nós que também dirigimos atores, para nós que escrevemos. Ele está dando uma aula aqui para a gente, sabe? Eu estou muito feliz. Eduardo Moreira, eu vou te chamar de novo, tá, querido? Para a gente continuar aqui, para poder salvar direitinho lá no meu IGTV a primeira parte. Então a gente demora um pouco para dar tudo certo, né? O celular não é essas coisas. Meu celular é meio ruinzinho ainda. Então, eu tenho somos medo. Dois. Eduardo, outro dia eu fui entrevistar, até quem foi que travei. Eu fui salvar a segunda live, o Instagram parou. Imagina a pessoa. Eu chorei depois. Chorei. É. Mas fazer o quê, né? Uhum. Mas dessa vez não. Eu fico morto também quando essas coisas acontecem. Às vezes é uma besteira, assim, você deixa de... Você não pegou uma coisinha e aí eu fico transtornado. Eu gosto da coisa. Sabe por quê? Realmente... Eduardo, eu sou muito louca. Antes de fazer a live, eu limpo tudo, tiro tudo, limpo por dentro, limpo por fora, testo, reinicio. Tem aquele Smart Doctor, né, que limpa tudo. E ainda acho que Rapaz, não tá bom. Eu fiz a mesma coisa. No intervalo, eu fui e limpei de novo meu celular aqui. E já falei para as pessoas pararem de me ligar, por favor, tá? Depois eu ligo. Tá? Eduardo, me conta agora como nasce a Orbe Produções Audiovisuais, que já vai fazer 19 anos a Orbe. Como nasce? Fez 19. Já tem? Fez 19 agora no dia 6 de setembro. Completou 19 anos. A Orbe não nasceu Orbe, né? Ela chamava Pixel Entretenimento e Design no começo. Mas durou muito pouco tempo, porque eu era muito garoto, né? Nasceu em 2001, eu tinha, lá, sei lá, 2001, eu tinha 25 anos, 26 anos. Olha. E ela nasceu justamente para fazer esse serviço de computação gráfica que eu havia dito, né? E design gráfico, eu faço logotipos e cartazes, essas coisas, né, que a gente no começo de carreira faz muito. E quando eu vi que meu negócio era mesmo audiovisual, foi na mesma época que eu percebi que tinha pixel demais. Tem muita empresa chamada Pixel. Mesmo. Aí eu falei assim, né, não tá legal, não é ainda o que eu quero. Aí uma vez, eu estava com um amigo meu, chamado Adailson. Eu já contei essa história a ele disse que nem lembra. Ele fala que nem lembra que isso aconteceu. Aí ele falou assim, como é que você constrói uma marca? Como é que ela funciona na sua cabeça? Aí eu disse, é assim, o cliente pede, eu escuto, faço algumas perguntas básicas, né, sobre cores, um pouco sobre a empresa, o que ela faz, um pouco sobre a própria pessoa. E aí eu durmo com isso na cabeça. E deixo a indução vir. Certo? Aí eu fico na minha, relaxo, medito.
E aí, de repente, a ideia vem, pum, aí eu, pronto, pego essa ideia e trabalho. Que No que eu tô, maravilha. no que eu tô dizendo a ele, eu falo assim, por exemplo, agora, assim, tô aqui conversando com você e me veio essa ideia. Aí fiz um desenho, né, no papel ali, aqui o desenho, tá vendo? Veio, assim, essa ideia veio na minha cabeça. E eu olhei pro desenho e era a marca da minha empresa, era a marca da Orbe. Eu olhei e falei, rapaz, Orbe. Aí eu peguei o papel e falei assim, você me dá licença? E fui embora refazer o projeto. Então eu fiz a marca nova assim, foi desse jeito que ela veio. Orb, e ela começou, ela iria chamar Orb Design, que foi justamente nesse período que eu estava transitando, né, para fazer realmente o audiovisual e me dedicar ao audiovisual. E aí, quando isso casou, veio tudo juntinho, né, aí eu transformei em Orb Produções Audiovisuais. E ela está aí até hoje. Nasceu assim. Maravilha. Você tem alguma prática meditativa? Como é que Eu é seu faço. trabalho espiritual? Como é que Não, você se cuida espiritual? Você tem algum ritual antes de escrever? Você tem alguma coisa? Sabe, eu queria que você me falasse do teu processo criativo agora. Você tem que estar com tudo em ordem, num dado momento. Porque tem aquele Steven Pressfield, que fala da arte da guerra, Steven Pressfield, um grande hum. escritor americano, ele limpa a casa todinha dele e põe tapetinho lá fora para as musas poderem entrar. É mesmo. Olha só, eu vou lhe decepcionar um pouco. Eu não tenho um ritual assim específico, nada, sabe? Sei. Cada projeto ele vem num momento específico, numa situação diferente. O Forte das Almas foi nessa história, o primeiro roteiro de longa, que é um filme que eu ainda vou fazer, né? Ele veio pela necessidade que eu tinha de escrever. E como ele mexe com sobrenatural, eu curto muito sobrenatural, eu disse, vou fazer um lance assim, meio com sobrenatural. Só que não é um filme de terror, é um romance sobrenatural, sabe? Aí eu pensei, tem que ser em Cabedelo. O filme tem que passar em Cabedelo, porque eu não tenho como viajar para fazer. E aqui a gente tem a Fortaleza de Santa Catarina, que é um monumento assim fantástico, belíssimo. E tem muitas lendas lá. Inclusive uma lenda da mulher de branco, que toda cidade tem a sua, né? A É. nossa, a nossa assombra a Fortaleza de Santa Catarina. E, Menino, que e, maravilha. e as Ai, pessoas dizem também que veem lá nessa fortaleza um fantasma do o capitão holandês, que a Holanda dominou aqui essa região no século XVI, sim. né? Então eu parei assim, falei assim, rapaz, eu vou criar uma história onde uma portuguesa, uma família portuguesa é presa por esse holandês. E aí na história eu digo que a família estava conspirando contra a Holanda, né, contra o domínio holandês, e eles são presos no dia do casamento dela. Ela estava se casando lá com o amor da vida dela, e aí eles são presos. E aí o capitão holandês se apaixona por ela, quer dizer, ela está de vestido de noiva, daí ela está de branco, né? Se apaixona por ela e prende ela lá e assim e troca troca a liberdade dos pais dela por ela ficar com ele, né? E então, eu não vou falar muito mais mas assim, essa é a ideia. Então, por isso que esses fantasmas estão presos na fortaleza. E aí, na época atual, investigadores paranormais vão na fortaleza estudar os fenômenos. E um desses pesquisadores acaba descobrindo que ele tem uma ligação com esses fantasmas do passado. Entendeu? E aí a história se passa assim. Aí eu criei essa história, falei assim, vamos escrever em cima disso. Então fui desenvolvendo. Lá na frente, depois da história já estar bem adiantada, eu fazendo pesquisas, eu descobri que existe de fato uma história muito parecida com essa que eu escrevi. Que Aí eu, incrível. essas coisas acontecem muito comigo, sabe? Aí Sim, eu percebo que eu estou no caminho certo, né? É como Deus dizendo para mim assim, olha, é isso mesmo, o está, caminho é esse, siga. O meu está. método é esse, sabe? É Depende o da que, situação. é o que Joseph Campbell, que ajudou o George Lucas a escrever Guerra nas Estrelas, ia lá no rancho. Aham. Joseph Campbell falava, eu sigo o caminho A jornada do herói, né? a sua bem-aventurança. Uhum. E você É. tem
um semblante de uma pessoa muito avançada. Você me passa uma coisa, um espiritual avançado. Você tem, acho que esse sétimo chakra aqui bem trabalhado. Você sabe, né? Existem 7 pontos de Conheço. energia que são os Sim, chakras. sim, sim. Eu acho que você tem isso já intuitivamente, assim. Você é Sim. pontífice, você é ponte entre o divino e a terra. O grande artista sempre é uma ponte. Ele Hum, sabe que ele não faz. Ele sabe que ele é feito por algo muito maior, pela divina natureza, e nosso único mérito é afiar os nossos instrumentos. Se hum, você afia os teus instrumentos muito bem, contra tudo e contra todos, e a favor de tudo e a favor de todos, transformando os nãos em sim. Então, você merece tudo isso que você tem, tudo isso que você ainda vai conquistar. Você ainda vai conquistar o mundo, e você vai ser sempre esse menino risonho, feliz, alegre, divertido. Você sabe que não foi você que fez, você foi feito. Você é instrumento exatamente. divino. O divino não pode estar aqui, você faz por ele. Isso é Uhum. muito bonito. Eu acho Eu fico muito obrigado. de ver que isso é possível, que tudo isso que eu digo para os alunos, quando eu dou workshop, piscina, eu falo isso, tira o ego, sai da frente e deixa a natureza fazer. É. A ideia, Tira! assim, a sensação é exatamente essa. Quando eu estou escrevendo, a história se escreve sozinha. Eu não fico forçando uma situação, né? Eu vou escrevendo e chega no momento, eu digo o que é que aconteceria aqui. Às vezes eu quero que ela vá para um lugar, mas não tem condição. A história não está levando para esse lado. Então eu deixo fluir. A história vai se contando, né? Tem Por muito isso, isso. tanta sincronia. Ao Jairo Uhum. Matos, querido ator Jairo Matos, obrigado por estar aqui, meu querido, que sou apaixonada por esse ator também. E tem uma outra produtora muito bacana que estava aqui, a Ana, né, Fabinho? A Ana, produtora cultural ou Carolina? Eu não sei direito, agora passou muito rápido. Carol! Diz que é uma grande produtora cultural que passou aqui também, tá? E o Será que é a Jairo Carol Matos, da. Aham. eu não estou É. conseguindo ver direito, sabia? Estou muito honrada de todos estarem aqui com a gente. É qualitativa a nossa história. Por isso, tanta sincronia na tua vida. Você está aberto nas 360 coisas que é quando o Tunis Filho falava para a gente. Fica atrás. Não Uhum. fica aqui na frente, fica atrás. Que aí você tem as 360 coisas. Você não está apegado, você não está acreditando naquilo. É uma Aham. ilusão. Se eu tenho um método, o método é esse, sabe? Eu deixo a inspiração falar sozinha. Não fico forçando nada. A ideia, quando vem, ela vem. Eu não consigo nem lembrar a origem da ideia, sabe? Ela vem de um Sim. jeito que é como se a história já viesse pronta na cabeça. O meu segundo roteiro, chama Calangos, ele foi muito assim também. Eu tinha muita aversão à exploração do sertão nordestino através da miséria, né? Sim. Todo filme era no sertão, era gente passando fome, é falta d'água, é sofrimento. Eu dizia, É. poxa, o sertão é um cenário tão lindo e as pessoas só usam para mazela, para coisa ruim. É possível fazer uma história diferente, né? Aí eu falei, eu vou escrever uma história disso. Foi quando veio a minha ideia de Calangos. Que Calangos é uma história de dois pilantras que dão golpes, né? E que eles se envolvem com pessoas perigosas e são largados no meio do sertão, sem celular, sem comunicação, sem nada, e eles têm que se virar para voltar para a cidade, para sobreviver. Só que Olha lá. eles são malandros na cidade, né? No sertão eles não chegam nem aos pés do sertanejo. E, Olha. e a história é tipo um road movie, é uma comédia, né? É um road movie nessa luta deles de sobreviver. Só que eles, como eles só sabem usar de pilantragem para resolver as coisas, eles acabam, como diria na sessão da tarde, se metendo em muitas confusões. São muitas emoções. E ele nasceu assim, desse mesmo jeito, sabe? Eu tive essa ideia, foi a centelha inspiradora, e eu fui construindo o filme e deixando ele se contar, né? E assim, eu dei sorte também, porque na época que eu estava escrevendo esse filme, teve um edital do Ministério da Cultura, e eu Uhum, inscrevi. E uhum. acabei ganhando, né? 720 inscritos, 12 selecionados e eu no meio.
Por que Olha aí. será? Por que Eu não será, sei. né? Olha, Aí assim, aí não tem nem o que dizer, assim, foi uma alegria imensa, assim, fazer ele de uma forma mais profissional, com uma consultora. A minha consultora foi Carolina Couto, pra você ter uma opa, ideia. opa, Para quem não conhece, Carolina Couto escreveu Dois Filhos de Francisco, né? isso, Que foi recordista por muitos anos de bilheteria da retomada do cinema brasileiro. E ela é maravilha. casada com Braulio Mantovani só. Pronto, né? E ela sabe Pois é, ver o que é bom. Ela sabe ler exatamente. a arte, ela soube te ver. Que maravilha, né? E ela me ajudou muito. Umas dúvidas que eu tinha, assim, por exemplo, eu quando escrevia, eu escrevia tudo muito certinho, no português super certinho, e tal. E na hora de passar para o ator, eu dizia, olha, isso aqui é o que você tem que dizer, mas você não vai falar todos os R's e S's, não. Você fala naturalmente, tá? É porque eu não posso escrever errado. Você entende o que eu quero passar e passa do seu jeito. Mas o que acontece? O ator inexperiente, que eu trabalhei com muita gente, assim, que nunca tinha atuado na vida, né? No começo. Sim. Aí ele decora a frase, ele não sente a frase, ele decora, né? Aí ele chega na frente da câmera e fala aquela coisa toda, aí é um trabalho danado, não, tal. E ela, Carolina Couto, me ensinou que o jeito de falar do personagem é característica do personagem e tem que estar impresso isso no papel. Que Então ótimo. eu falei, ah, interessante. Então eu comecei a escrever como a gente fala, né? Pô, tá, não sei o quê. Antes eu escrevia, poxa, está, entendeu? E aí eu comecei a escrever exatamente como o Entendi. personagem fala. Se o personagem fala errado, vai estar escrito errado. E assim me evoluiu muito como escritor, como roteirista, só por causa dessa dica, assim, evoluiu demais Kiko, assim, a um minha detalhe, escrita, né? um detalhe muda tudo. É tipo E não é, assim, né? é, É uma ela me informação importante. libertou, assim. Foi uma liberdade incrível que ela me deu, certo? Isso foi em 2010, 2011, né? Eu Sim. já estava, Então, é, devo muito a ela, sou muito grato. que bacana você poder falar isso. Tomara que ela veja essa live. Depois vai ficar registradinho, tá bom? Aham. Cineforte Festival. Você também coordena e produz o Cineforte desde 2018, não é? Na É, Fortaleza? É isso, na lá que Fortaleza de Santa Catarina, dentro da fala um Fortaleza. pouco desse festival pra gente. E assim, eu não tenho o que fazer, né? Aí eu fico inventando essas coisas, Cada coisa boa, hein? Uhum. né? E aí, assim, é um festival, Cabedelo, ela é região metropolitana de João Pessoa, mas ela é uma cidade pequena, ela tem 32 quilômetros quadrados só, mas ainda assim ela é a terceira maior arrecadação da Paraíba. Olha lá. Então, e às vezes, dependendo da situação, até segunda, né? Só perde para João Pessoa capital e Campina Grande, que é um polo lá lá da Borborema, né? Da região da Borborema, no meio da Paraíba lá, bem no meio. Então, ela é uma cidade muito importante, até para o Brasil, porque é um centro tecnológico incrível, e é onde está a Stairs, que é a parceira da Orbe no Incursão, que é a empresa de Silvio Toledo. Ele mora lá em Campina Grande. Sim. Então, você acredita que eu esqueci o que eu estava falando? A Esters é do Silvio Do Silvio Toledo. Toledo, do Silvio Toledo lá de Campina Grande. Sim, lembrei. Então, o cabelo é muito pequena, né? Mas ela não tinha essa representatividade no audiovisual, assim. A gente não tinha uma mostra, algo para mostrar para a população o que é o cinema feito na base, sabe? Eu tinha eu sentia falta até para exibir os meus filmes mesmo. Não tinha, a gente não tinha onde fazer. E é aquela história, né? Eu sou assim, eu não fico dizendo, tem que ter isso, alguém tem que fazer, alguém tem que fazer. Não, ninguém está fazendo, eu vou fazer. Aí eu mesmo fiz. Eu tinha essa vontade já por 10 anos, sabe, de fazer uma coisa desse tipo. Quase consegui com o apoio da prefeitura em algumas situações, mas não frutificou. E aí eu fui incentivado por um pessoal lá do interior mesmo. Um festival que tem no interior já, na época, havia 8 anos, que é o Acauã, Festival Acauã,
que também é uma amostra que tem Aparecida, que é lá bem no interiorzão, já quase no fim da Paraíba. E o pessoal lá, um dos meus filmes foi selecionado, eu fui para lá, e a gente fez uma reunião e disseram, rapaz, você tem vontade, faz, a gente ajuda e tal. Aí deram aquela força, né? Eu falei, rapaz, quer saber? Eu acho que o momento é agora. E aí eu criei essa mostra, né? Chama Cine Forte porque ela acontece dentro da Fortaleza mesmo. Sim. E a ideia sempre foi fazer no pátio, sabe? Porque tem uma capela, tem uma parede branca enorme, é projetar na parede assim, bem gigante os filmes. Só que Deve ser São lindo. Pedro nunca deixou, sempre choveu nos dias, a gente fazia interno, mas ainda assim é super charmoso, sabe? E desde 2018 eu tô mantendo, fazendo. E aí o que acontece? Saiu esse ano agora um edital de festivais aqui na Paraíba, do governo do estado, Sim. através da Lei de Incentivo à Cultura, né, do federal. E eu inscrevi o Cineforte e ganhei. E aí, Maravilha. pela primeira vez eu vou estar Maravilha. fazendo com grana. Nunca fiz com grana, tudo foi na parceria. E pela primeira vez vai ser com inscrições, né? E vai ser competitivo. Antes era só uma amostra e agora vai ser competitivo. E Estão ó, eu abertas, falando com você, até estão dia abertas 31 de outubro, até dia para todo o 31. Brasil? É para todo o Brasil Todo, ou não? todo o Brasil, todo o Brasil. Vamos divulgar isso. Não, a gente está com bastante. Para você ter uma ideia, nesse tempo que a gente está conversando aqui, que na primeira parte da live, eu olhei e já tinha 4 inscrições lá, só nesse períodozinho. Está Coisa bem. linda. Coisa Graças a Deus. linda. Vamos lá, gente. Vamos se inscrever nesse Cine Forte Festival. Vamos meter a cara, não Foi, tenha medo de fazer. foi super bem Faça. abraçado, sabe? Assim, a divulgação está bem legal. E eu não Que gastei um maravilha. centavo ainda de divulgação. Vou gastar lá para frente, né? Mas só na amizade, compartilhamento. Entrou no Prosas, aquela plataforma, né, de editais. E algumas secretarias de cultura de alguns estados pegaram e divulgaram. Então, assim, tá muito bacana. Muitos filmes entrando, Maravilha. muita coisa boa. Você foi diretor de marketing na Secretaria de Turismo de João Pessoa em 2014? Foi uma Você... passagem rápida, mas bem É. significativa, né? O que isso te ensinou? O que você pode passar para os outros? O que você aprendeu lá? Quão Rapaz, importante foi para a sua carreira? A pergunta, quão importante foi? assim, eu não sou, vou ser sincero com você, eu não sou muito envolvido com política, sabe? Nunca tive assim, nenhuma pretensão de trabalhar, de fazer carreira pública e nada, assim, porque eu acho que iria me engessar demais. Mesmo militando pela cultura e tal, mas não é uma coisa que passava pela minha cabeça. Mas Sim, eu recebi esse convite, né, do secretário de turismo na época lá, e assim eu vi uma grande oportunidade. Você está trabalhando no marketing da capital do estado onde você mora, assim, o tanto de sim, benefício que eu poderia trazer e o tanto de networking que eu iria conseguir fazer, né? Seria acredito. uma via de mãos duplas. Então eu topei e eu passei pouco tempo, mas eu fiz muita coisa lá, revolucionei assim o local. Porque, Imagino! pra você ter uma ideia, quando eu cheguei lá, ele estava com uma demanda às vezes é uma coisa besta, panfleto, assim, fazer um folder da cidade. E ele estava com um problema com foto, né? Porque o fotógrafo, ele trabalha para a prefeitura, usa a câmera da prefeitura, mas a foto é dele, né? Ele recebe o salário, sabia disso? Ele Não, recebe o salário para fazer a foto, usa equipamento da prefeitura no período de trabalho, mas as fotos não são da prefeitura, são do fotógrafo. Então, quando entendi. o fotógrafo sai, ele leva tudo. Então, fica esse perrengue o tempo inteiro da prefeitura não ter. E eles não É, tinham um folder, não tinham, tava muito desatualizado. Eu falei, pô, gente, pelo amor de Deus, não, né? Fui e fiz o folder, o pessoal, não, mas tem que ser em inglês. Eu falei, não é problema, eu mesmo traduzi, eu mesmo fiz a parte em inglês. deixa Aí comigo. dei a ideia, montei, eu só não podia executar porque tem a Secretaria de Comunicação que é responsável, né? Mas eu fiz os esboço e disse assim, olha, é isso aqui, o problema era esse, agora não é mais. Aí dizendo, aí eles fizeram, usaram as fotos que eles tinham ainda lá e fizeram, se for, depois de não sei quantos anos,
conseguiram renovar o folder, negócio que eu resolvi em uma semana, assim, é estranho demais. E outra coisa foi que eu dei essa ideia de fazer um concurso de amadores e profissionais de fotos de pontos turísticos de João Pessoa, tendo na cláusula que as fotos seriam em Creative Commons, né? Então a pessoa faz a foto, mas ela libera os direitos da foto e a pessoa pode usar desde que acredite, né? Tem essa legislação. Sim. Aí eu dei essa ideia e falei assim, vamos fazer assim, porque aí em vez de a gente ficar preso a um fotógrafo que pode usar de má fé lá na frente, a gente vai ter uma gama de olhares diferentes, de pessoas diferentes do município, aí premia as pessoas e vocês vão ficar com a foto. Nunca mais vocês vão ter problema com isso. Aí ficou naquela coisa tal. Eu sei que eu acabei saindo, porque o secretário deixou a cadeira, né? Foi substituído e eu, como era da equipe dele, acabei indo junto. Aí quando eu penso que 9 meses depois, lá vem a propaganda do concurso. Eles implantaram a minha ideia e resolveram o problema das fotos dele. Então eu digo assim, rapaz, foi rápido, mas eu fiz alguma coisa, eu fiz diferença, né? Uma baita contribuição, uma excelente contribuição. O primeiro longa de animação do Silvio Toledo é A Princesa de Elímia, e você fez a parte técnica, né? Ajudei na edição, fiz toda a parte de efeito sonoro do filme, e assim, colaborei um pouco, assim, quando eu peguei o bonde do Princesa de Elímia, ele já vinha de muito tempo, porque esse filme levou praticamente 10 anos para ficar pronto, né? Olha lá, que trabalho. Mas eu tive a sorte ainda de poder colaborar bastante com a obra. Ela, inclusive, está agora, no dia 10 de outubro, se eu não me engano, concorrendo ao prêmio de melhor animação no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, né? Que não é pouca coisa, não. Parabéns para esse Silvio Toledo maravilhoso, viu? Parabéns para esse homem incrível. Eu vi trechos, fiquei encantada. Como é que faz? Eu não sei nada. Eu fico, como é que faz isso? Como é que é fazer parte dessa equipe técnica? É muito diferente de trabalhar. É outro trabalho, né? É muita coisa. É muito mais difícil. Quando você está fazendo um filme live action, né? Com pessoas e com locações, você tem estou dando um exemplo de vários, né? Você tem o local, você tem as pessoas, você tem os sons que você vai gravar ali, que se não forem utilizados no filme, mas você tem uma matriz para você refazer o áudio e ter uma coisa legal. Quando você faz animação, você começa do zero, não existe nada, é uma tela em branco. Não tem cenário, não tem personagem, não tem som, não tem nada. No princípio é caos. Começa por aí, né? Assim, você ter a noção da coisa. E a questão da animação em si, ela é difícil, sabe? Tem produções que quando você faz 1 segundo num dia, é uma vitória tremenda. As pessoas saem pulando de alegria. Caramba, fizemos 1 segundo hoje e sai todo mundo feliz da vida. É um negócio que demanda tempo. Demanda dinheiro. Eu já imaginei uma cena. O boneco levanta o braço e todo mundo. Cara, porque assim, as pessoas não têm noção. Não é assim, você bota no computador, ele faz, não, sabe? Cada camada tem um artista que faz. O céu é um artista. Os cenários, dependendo do que for, é um ou é outro. Um artista faz as texturas, um artista faz a iluminação. Então são vários. E a equipe da Princesa Elímia era muito pequena. Foram pessoas guerreiras, aguerridas. Silvio quase correu doido para conseguir fazer. Mas, graças a Deus está colhendo os frutos aí. E assim, a verba foi pequena, né? É uma produção que Hollywood tem 1000 pessoas trabalhando com 100 e tantos milhões, e ele fez com 3 milhões de reais, assim, se eu não me engano, né? Isso, para ficar 10 anos trabalhando, é nada. Se você parece muita coisa, mas eu nem sei se foi isso, mas eu estimo que tenha sido algo assim. Muito tempo. Você dividir isso por 120 meses, fica diluído demais, não tem condição.
Entendi. Quais os roteiristas e diretores que são referência para você? Quem que você acha, "Pô, esse cara é um baita roteirista, esse cara é um baita diretor, editor, não importa a faceta do trabalho. Quem são as tuas referências que você realmente curte mesmo? Ó, eu vou dizer a você que na atualidade, eu sempre curti muito a direção do Robert Zemeckis, né? Ele sempre fez filmes assim muito bacanas, divertidos. Mas hoje, eu digo a você que meu diretor favorito é o Christopher Nolan. É porque é um cara que ele faz o que eu gostaria de estar fazendo, sabe? Uhum. É muito cuidado, tudo dele é muito cuidado, é tudo muito pensado. Nada que ele faz por fazer, sabe? É um cara que gosta de usar efeito prático, não abusa de efeitos visuais, Sim. e fez obras-primas, né? Assim como A Origem. A cara, aquele filme é incrível para mim, assim, como ele consegue trabalhar tantas camadas de forma paralela e sem confundir a gente. Até os filmes menos conhecidos dele, como O Grande Truque e o Amnésia, né? Que eu nem sabia que era dele, depois de um tempo que eu fui descobrindo a filmografia dele, que eu vi que a Amnésia era dele. O cara escreveu um filme que começa no meio e termina no começo e no final do filme. É uma loucura, assim. Filme que vai de trás para frente e de frente para trás e no final culmina lá no meio. Sim, é uma mente Ah, privilegiada, né? Muito privilegiada. privilegiada. Eu gosto muito do David Lynch também, né? Dos filmes dele. Assim, mas como eu disse, eu gosto de mistério. Eu gosto de filmes policiais. Tipo Seven pra mim é magnífico. É o Eu melhor filme amo, de sério. Eu amo aquele filme. é o melhor filme de Sabe, assassino em série assim. eu gosto muito do Kieslowski, que já Uhum. faleceu. É É. lindo o trabalho desse homem também. Assim, eu cresci, eu nunca me prendi muito a isso, a nomes, a pessoas e tal. Eu gosto das obras, sabe? Como música para mim é a mesma coisa. Eu não sou fã de banda, diz assim, eu sou fã dessa banda. Aí qualquer porcaria que aquela banda faz, você tá lá, meu Ah, Deus, que maravilha. Entendeu? Eu não sou sim. assim, eu gosto da música. A música é boa, ela mexe comigo, me toca, eu gosto dela. Aí tem bandas, lógico, que fazem 5, 6, 7 músicas que te tocam e você fala assim, pô, essa banda é legal. Então eu curto a banda, mas eu sou fã da obra e não do autor, digamos assim. E filme pra mim é a mesma coisa, segue bem esse princípio, sabe? Eu gosto do filme, eu gosto da obra, eu gosto do bom cinema, independente de quem esteja fazendo. E E como é são que tantos, você vê né? o cinema? Como é que você vê o cinema nacional hoje? Olha, assim, ele estava melhor um pouco, Sabe, estava né? indo por um caminho bem, tava indo por um caminho bem bacana, mas eu acho que se desvirtuou um pouquinho, sabe, no meio do caminho, porque é muito lobby. No começo, quando a coisa ainda estava, assim, vou dizer, para todo mundo, na falta de uma melhor palavra, dizer que estava aberto a oportunidade para todos. A gente via como a coisa ia sendo construída, mas chegou num ponto que você está refém, né? Primeiro você tem que enfrentar os filmes estrangeiros que vêm com orçamentos bilionários para a gente, chega na casa do bilhão de real. Um filme que aqui você vai fazer com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, se muito, né? Grandes produções brasileiras vão de 6 milhões a 10 milhões de reais. Isso não é nada para um filme americano. Nossa. E você ainda tem que ter grana para distribuir, né? Que é a parte mais difícil. Não é fazer o filme, a parte mais difícil é você distribuir o filme. E aí a, começou a ficar muito, o funil ficou muito apertado, sabe? Bom, eu vou dizer assim, tudo é Globo Filme, a maioria das coisas. É Isso que eu Globo ia falar. Filme, É é que é conspiração, novela no telão. Desculpa. é. É novela no telão, gente. Aí Que quando arte. você
quando você tem alguém que se destaca, eles vão lá e puxam, né? Então você ou é um filme da Globo ou a Globo está distribuindo. Então você acaba não tendo muita chance Aí você começa a perder a diversidade, né, de produções. E como o Fábio gosta muito de dizer, o cinema ele é plural, né? A nossa cultura é extremamente plural. A gente tem filme de todos os estilos. Eu imagino quantas pessoas como nós estão por aí com filmes maravilhosos e sem chance de mostrar, né? A gente vê isso quando Exatamente. a gente vai para as feiras, a gente tenta conversar com as pessoas, a gente manda o filme para distribuidoras e elas nem olham que eu tenho um contador lá, entendeu? Eu sei, a gente mostra, a pessoa diz assim, olha, esse filme não atende, não está alinhado com o nosso catálogo. Geralmente a resposta é assim, né? E aí você vai olhar O no contador, o catálogo, contador não... É, o catálogo estereótipo, coronelismo estrutural do cinema brasileiro, Globo Filmes, desculpa. Aí, assim, você vai olhar o contador não subiu, sabe? Então você sabe que o cara nem assistiu e já te descartou. Porque. Eu nem sei por quê. Eu só suspeito e eu não vou ficar conjecturando, não vou ficar especulando, Você não. acredita que o Incursão indo para Los Angeles, sendo assistido do jeito que vai ser muito elogiado com certeza em todos os sentidos, vai ficar mais fácil esse trâmite de distribuir o filme para todas as salas de cinema do Brasil? Olha, a gente está num momento muito ruim por causa da pandemia, certo? É, Aconteceu que os blockbusters todos ficaram amontoados, esperando a coisa passar para entrarem, né? Com força total. Então não temos mais data, assim. E Incursão ele foi lançado em 2019, em fevereiro de 2019, e ele já está ficando idosinho, né? Ele precisa ganhar o mundo. Então a gente, por sabermos que a gente já tentou entrar em edital para distribuir, para ganhar dinheiro, não conseguiu. Foi uma enrolação, o pessoal. Isso lá atrás, né? Não foi agora, isso foi lá atrás. Assim, uns pareceres absurdos. Eu já recebi tanto parecer absurdo. eu imagino Você não tem você noção. lendo e escutando tanta porcaria. Como é que você lida? Como é que você É, digere tanta ignorância, tanta sacanagem, tanto boicote, hein? é. Como é que você faz para digerir tudo isso? Assim, eu digeri fazendo incursão, né? É o que eu te disse para você. Ó, lá atrás, eu não lembro agora o ano. Eu acho que foi 2014 ou 2015. Eu não Ah, lembro. Eu coloquei o Calangos, né? Num edital para poder produzir. E o parecerista disse para mim o seguinte: olha, o seu filme ele é bem comercial, tem chance de dar público, por isso você não vai poder ganhar. Aí, aí ele procure um edital mais apropriado. Aí eu parei, peraí, esse edital que eu entrei é do FSA, do Fundo Setorial do Audiovisual. O FSA, ele solicita, ele pede, é uma exigência que ele entra como parceiro. Ele não está te dando dinheiro para fazer. Ele aposta em você, investe em você, não é empréstimo, mas ele investe o dinheiro na obra e quando a obra começar a faturar, eles vão receber a parcela de volta. Entendeu? entendi. Não é a fundo perdido. Assim, toma esse dinheiro e faz o que você quiser com ele. É assim, faça o filme e o filme dando lucro, a gente vai repor o fundo, né? E faz Sim. o fundo girar. E o cara vem me dizer que meu filme podia dar lucro e por esse motivo eu não ia ser selecionado. Faz sentido Insanidade, na né? sua cabeça? É. Aí, assim, é tudo uma questão, na verdade, se você tem que rezar pela cartilha deles. Se você fala o que eles querem que você fale, se você, tipo, pede a benção para quem eles querem que você peça a benção, você passa. Mas se você não faz, se você quer fazer uma obra de alma, corpo e coração, aí é assim, a gente acaba sofrendo esse tipo de coisa. E daí nasceu Incursão. Falei assim, não vou mais passar por isso, sabe? Você está dizendo que eu não Claro, consigo fazer, eu vou claro. mostrar a você que eu consigo. E fomos lá e É uma fizemos, né? máfia, né? É uma máfia de gente Uma ignorante, panela, é complicado. oportunista. Você tem que Que fazer horror. parte, né? Tem que Viva o fazer cinema. parte, né? Mas você está fazendo cinema independente, cinema de guerrilha, como você diz, e está dando Uhum. certo. E eu tenho Aí, certeza que vai para o mundo todo, vai ficar por é, último, o brasileiro vai assistir por último.
Não tem Aí jeito. eu respondendo a sua pergunta, eu acredito que sim, eu acredito que o Labrife vai ser uma janela importantíssima para a gente, né? Porque assim, aqui a gente faz sucesso, primeiro tem que fazer sucesso fora para poder fazer sucesso dentro, né? É E o incrível. Labrife, ele tem grandes parceiros e tem muito olheiro, né, também lá, assistindo os filmes e vendo essas produções. Eu acredito que a coisa possa funcionar, sabe? Vai, Toda a história vai, culminou para esse ponto, para esse momento. E eu tenho vai muita fé sim. que dê certo. Eu também. Eu também tenho, eu fiquei muito feliz de saber, sabe? E saber que o Fábio está aí junto com vocês, eu estou tão feliz ele estar com uma turma tão maravilhosa como essa, Olha porque só, mandar um fico muito. abraço aqui pro professor Jaelson, amigão aqui que está aqui na live também. Oi, Abração, meu irmão. professor, tudo bom? Nós Você é um somos fãs. professor de matemática, rapaz. Pense num cabo que sabe matemática, é esse cabo aí. Olha aí, a matemática, o cinema, é tudo, a física quântica, o computador, o chakra aberto. Olha o que o cinema faz, Ah, né? não é? Muita coisa. Olha lá, obrigado, meu amigo, que querido, ao professor. É. Professor de que época, esse professor? Matemática. Ensina De matemática. quando? De quando? Ele te deu aula há muito tempo ou não? Não, é meu amigo. Nunca me deu aula, não. Ah, ele é professor de matemática, é seu De matemática. amigo. É meu amigo. Ah, Eduardo, as músicas Oi. do filme, então, as músicas foram compostas para o filme. Obrigado por perguntar. Estava esperando a oportunidade para falar sobre A isso. música, que é a coisa mais É a linda. música. Pois é, a música é do meu irmão, amigo Markel Trindade, paraibano, talentosíssimo. Outro camarada que só precisa de uma oportunidade, que ele tem músicas assim, ele é compositor, tanto letrista Me- quanto multi-instrumentista, é talentosíssimo, sabe? É um cara talentosíssimo. E aí eu peguei ele para limão, falei assim, olha, você vai entrar nessa comigo, você vai fazer, vamos fazer essa trilha e tal. Aí, obviamente, ele topou. E aí eu ia para lá e a gente começou a compor a música, assistia, via o feeling do negócio. Eu dizia mais ou menos como eu queria, e a gente foi escrevendo, e a música não era uma orquestra, logicamente, porque a gente não tinha essa verba, mas, assim, para quem não tem ouvido treinado, passa totalmente despercebido, assim. E dá todo o toque, o charme, né, do filme. É Com muito certeza. bom. Ele faz, Não ele só ajuda a contar a história e dá todo o clima, te exatamente. prepara para o suspense, para o medo. É. É maravilhoso. E a produtora dele chama Mixar Produtora, né? E tá sempre com a gente nos projetos. As músicas, por exemplo, dos curtas E Vício, E Roubo e Amor é dele. Aquelas músicas todas, foi ele que fez a trilha. É um super artista. Super, É super. fantástico. É um ser humano fantástico também. Olha que coisa mais boa saber. Eu não. Meu Deus, a gente precisa saber desse povo, a gente precisa saber desse pessoal. Eduardo, eu falei do Orbe TV, que dá para achar no YouTube, Uhum. Incursão Filme no Facebook e no Instagram. Eduardo Moreira no Instagram, Cineforte no Instagram, Silvio Toledo, encontra todo mundo. A gente Todo consegue mundo. encontrar vocês e ficar de olho no dia que É, vai passar o filme, comprar lá o ingresso antes, é isso? Vai ter é o isso. link para a gente Se ver o Incursão. acessa. A gente ainda está meio no escuro em relação a isso, porque não saiu a programação. A gente não sabe se vai ser um dia específico ou se ele vai ficar disponível durante o festival. O festival vai acontecer entre 21 e 25 de outubro, né? E eu acho que vai ficar disponível. Assim, você vai poder assistir quando você quiser, devido à plataforma em si, né? Que é assim que ela funciona. Mas não sei dizer. Então, segue a gente, né? @Incursão Filme, lá no Isso, Instagram. Ou então só acessa o site da Orbe, é orbeproduções.com.br, e lá você vai encontrar tudo, né? Sobre o filme, tudo. as redes sociais e tal. E é só acompanhar que a gente está atualizando sempre. Que maravilha.
Eduardo, você trabalha com roteiros que você cria e com roteiros que são encomendados para você, por exemplo? Eu quero que você me faça um roteiro, tipo, uma encomenda. Você trabalha por encomenda também? A pessoa te encomenda um Trabalho. roteiro já com um tema e você Aham. desenvolve? Desenvolvo. Eu nunca escrevi para longa ou para curta já, mas para longa assim eu nunca fiz. É um sonho. Não? Quem sabe? Quem sabe eu já faço em inglês agora, hein? Eu acho. Depois desse ladrilho, Eu acho. eu não Você recebo vai, uma encomenda em inglês. você vai direto para São Francisco, na Califórnia também, né? Fazer o quê? Que você fale pela boca de um anjo. Mas assim, Vai. mas o processo é o mesmo. Quando eu recebo demandas assim, como foram esses da série E-Vida, né? Assim, eu queria uma história assim, e tal. Aí o processo é o mesmo. Eu Entendi. internalizo e deixo vir. Uhum. Tô aqui pensando já. Muitas Você vai coisas vão rolar. encomendar um roteiro? Muitas coisas vão rolar no É, planeta. Eu estou muito pois é. contente de estar falando com você. Estou muito feliz mesmo. Eu te acho uma pessoa super transparente, um astral lá em Poxa, cima, obrigado. uma Aham, cabeça extraordinária, por isso que as é. coisas não dão certo. Escuta, deixa eu fazer outra pergunta. Hum. Você faria filmes clássicos, por exemplo, de histórias clássicas mitológicas, por exemplo, mitologia? Eu sinto que está faltando Ah, muito referência sagrada e mitologia para o pessoal. ó, eu adoro mitologia, certo? E adoro o folclore brasileiro. Eu tenho um projeto de fazer uma série baseada no folclore brasileiro já de muito tempo. Na verdade, duas, né? Que Eu tenho um legal. projeto, assim, eu ainda tentei começar a fazer, chamado Lendas da Paraíba, que eram curtas-metragens envolvendo lendas. No início, eram histórias desconexas. Eu cheguei a gravar o primeiro, que chamava Brincando com Fogo, que tratava da lenda do Batatão, que é uma versão do Boitatá, certo? Aqui, local. E eu cheguei a começar a gravar esse filme, eu estava com 70% do filme gravado, mas todo mundo amador, e um dos atores, que não era ator, né? Ele era músico e estava quebrando esse galho com a gente, ele tinha um cabelo comprido, aí no meio da gravação ele precisou fazer uma entrevista de emprego e cortou o cabelo, aí eu perdi o filme todinho. Entendi. Olha lá, característica. Só por causa disso. Aí como o filme não é gravado sequencialmente, né? Não tinha nem como inventar uma desculpa. A gente grava as cenas todas salteadas, aí ele ia aparecer uma cena cabeluda, uma cena cabelo curto, uma cena cabeluda, aí não, perdi o filme pelo pé. Com E, certeza. e aí esse projeto virou uma série que eu já tentei emplacar em alguns editais, chamado Lendas da Paraíba, só que agora, no momento, são 10 capítulos conexos, é uma história sequenciada, onde o personagem vai desvendando casos relacionados às lendas. E o segundo projeto chama Arcabouço, que se passa no Brasil colônia ainda estamos ainda no domínio português, e aí a fortaleza que se passa aqui na Fortaleza de Santa Catarina, mas na época nem era ainda esse nome, e aí a Paraíba está sendo invadida e os portugueses estão sendo subjugados, e eles estão cercados por índios de um lado, franceses do outro, e aí eles veem na floresta alguém que usa uma magia lá, e aí consegue derrotar os inimigos, pelo menos temporariamente, e eles vão atrás dessa arma mística. E nesse caminho, é meio RPG, inclusive, é meio baseado assim em RPG. Sim, Eles adentram a floresta e aí enfrentam várias criaturas mitológicas no meio, né? No que caminho. maravilha. Porque o É, mito sempre é nós naquela situação. O herói é sempre você, aham, né? E é. eu sinto falta que o jovem hoje, está muito jovem, ele está muito sem referência digna de ser seguida, sabe? E isso Uhum. ele faz, o mito faz com que a gente redefina a nossa mitologia pessoal também, né? Então, Aproveitar só o espaço aqui e mandar um beijão pra Gina. Gina, minha amiga, minha linda. Ó. olha Beijo lá pra que amor. você. O Obrigado Ivan por ter entrado. O Ivan Augusto é um cineasta do ABC em São Paulo. Oi, Ivan, Prazer, Ivan. a gente está no final da segunda live, mas vai ficar registradinho no meu IGTV e no meu canal do YouTube, tá bom, querido Ivan? Obrigada, Tá, Regina. O tá. Eduardo, falta 8 minutos. Eu queria que você me dissesse o que Hum. você quer
falar que eu não consegui te perguntar, porque eu fiquei muito emocionada, fiquei nervosa de ver Que isso. porque é muito difícil a gente ver um multiartista da sétima arte, é muito raro. Aqui no Brasil... A parte boa de ser multiartista é que, por exemplo, eu sou designer gráfico e sou programador, né? Então, quando eu faço meus projetos, eu mesmo faço a arte do pôster, eu mesmo faço os sites, tanto a parte de programação quanto a parte front-end, que é o que o povo vê, né? Ajuda muito porque a gente não tem grana, então, como eu sei fazer, facilita, né? Dá um ar mais profissional para o nosso trabalho. Mas você não fica muito cansado? Como é que você relaxa? Você não fica sobrecarregado demais? Fico, não vou mentir. Mas, assim, como é uma coisa prazerosa de fazer, eu gosto de fazer, é como se você estivesse vivendo do seu hobby, né? Eu gosto de editar, eu gosto de escrever, gosto de estar gravando, de fazer as tomadas, eu gosto. E eu relaxo assistindo filme, assistindo série. É meio que minha vida, sabe? Eu leio muito, eu adoro ler, eu leio bastante. E é assim que eu vou vivendo, sabe? E assim, eu passo um ar, eu não sei, muita gente já me disse isso. Que me conhece acha que eu sou muito sério, acha até que eu sou chato, carrancudo. Eu não Mas eu achei sou muito, nada disso. eu sou muito bobo, na verdade. É porque aqui a gente está falando de coisa séria, então eu tô sério. Mas eu sou muito piadista, eu gosto de brincar, sabe? Fábio sabe, eu perturbo demais as pessoas. E Gina, então, nem se fala, né? Esse povo. Eu curto muito Eu não te brincar. achei Eu sou. nada ranzinza. Eu te achei muito. Parece que eu te conheço há faz tempo. Faz É, tempo. Eu a queria te pedir recíproca é a verdadeira. permissão. Eu queria te pedir Ah, a permissão. Eu preciso redigitar tudo outra vez, porque ele está do início dos anos 2000. Eu tinha uma peça de teatro que eu tentei fazer o roteiro. Eu hum, queria mandar para você ver. por favor. Bom, só que eu preciso redigitar tudo outra vez, porque ela tá naquela coisa ainda da época do 346, daqueles computadorzão, não Ah, é sei. 486, 486. 486, né? Aí eu vou te Aham. mandar para você ler, para você fazer alguma coisa com isso, né? Do Ah, que fazer uma rola. observação. Tá bom. Eu acho que a única coisa que a gente não falou é que eu também tento ser escritor, né? Eu já comecei alguns livros, nunca lancei nenhum, e eu estou fazendo adaptações dos meus roteiros para a literatura. Espero Que que maravilha. eu espero que dê certo, sabe? Que eu consiga, na época que eu lançar um filme, eu consiga lançar o livro também. Esse Arcabouço, por exemplo, que eu te falei dessa série, ela é multiplataforma. Ela também vai ser livro, é uma trilogia, e vai ser livro, vai ser série. Inclusive já tem até música tema, que é de um outro artista talentosíssimo aqui da Paraíba, que é o Severino, que é um rock, folk rock, assim, fantástico. Eu vou te passar depois uns links para umas músicas, tanto do Markel quanto dele, para você dar uma escutada, Oba, os talentos que a gente oba. tem aqui. Eu acho que é isso. Sabe, Eu acho que a gente sabe, falou, Eduardo? cobriu bastante. Eu lancei 2 livros. Um chama Status Hum, Quo, que tem poesias hum, que eu fiz na 90 em São Paulo e metade são canções autorais. E o segundo é de hum, como nascem os demônios, como é que nasce o hum, mal, que também pode virar um belo de um roteiro. Eu falo do mal, hum, aquele que disse não, aquele que se diferenciou. E ele cai, só que ele cai se agarrando nos níveis de consciência dos não nascidos. Você vai contando essa história, é muito mitológico. poxa, E é tem bem, bem a interessante. editora que lançou os meus livros, pode também lançar os teus livros. A editora Casuá, que estava em São Paulo e Hum, agora ia. Então, todo mundo que eu hum. entrevisto aqui que quer lançar livro, eu ponho em contato depois com a editora Casuá a hora que você quiser. Tá bom? Tá bom, vai ser massa. Com K e Z. É uma editora muito bacana, que tem assim, livros muito ecléticos, assim. E o Evandro também estudou cinema, o dono da editora. Ele também Aham. estudou cinema na faculdade da Unisul, Universidade em Florianópolis, onde eu dei aula Uhum. também de coach para diretores aprender a dirigir atores. Enfim, é outra história aí, tá? Uhum. Mas tudo que você precisar em relação a livro, você pode me falar que eu vou te dar uma força junto à editora Casuá, porque ela é Ah, parceira da aqui.
Tá bom? Show, agradeço demais. Tá bom. Eu que agradeço. Você assistiu até meia-noite essa live, Dona Rose? Tem que deixar o Eduardo descansar, menina. O Eduardo deu um monte de entrevista essa semana, já que eu sei. Ontem eu cheguei em casa 1h da manhã. A gente fez uma entrevista na TV. Mas assim, o pior é que eu acordo cedo. Eu sou um cara que acorda cedo. Não interessa a hora que eu durma, 5h da manhã eu estou em pé. Aí, mas assim, eu estou inteirão aqui. Eu capoto, mas não breco, eu apago, mas não bato. A gente vai embora. Se quiser fazer mais 1 hora, estamos aí. Muito obrigada, tá? Eu vou deixar você descansar agora. Não se incomode, não. Eu agradeço demais. Eu estou muito feliz de conversar com que essa seja a primeira de muitas conversas. Hoje a gente fez um sobrevoo. Olha lá o Lucas, eu estou escrevendo um livro sobre o quê? Uma história medieval que contém características e fatos recentes do século XXI. Por enquanto, o livro se chama Os Tronos. Oba! Mantenha-se firme e continue escrevendo. Acho que o segredo é esse, né? É todo dia você escrever uma página que seja, mesmo que no dia seguinte você apague tudo e escreva de novo, mas não pare de escrever. Exatamente. Eduardo, que o divino te abençoe, que os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins te abençoem, que todos os orixás te abençoem, que os deuses do teatro, do cinema e da sétima arte nunca deixem de te inspirar. Muito obrigada. Amém. Você me representa. Eu tenho muitos anos de luta também, é muito bacana ver o que está acontecendo no cinema. Você é talentosíssimo, eu já vi cenas suas assim, são incríveis. Inclusive aquela com o Fábio que você postou, cara, que química de vocês dois, muito massa. Fabinho querido, eu adoro esse menino. Estou muito feliz, tá? Tá bom, eu agradeço demais, obrigadaço pelo convite. Foi um prazer inenarrável assim, estar aqui batendo esse papo contigo. 2 horas passou, parece que a gente está conversando há 2 minutos aqui. E é muito emocionante ver o que você está fazendo, Eduardo, com essa equipe linda. Um beijo para a equipe de incursão, todos os atores, toda a equipe técnica, Silvio Toledo, Fábio o Trade Campos, de Bananeiras, a Prefeitura de Remígio de Bananeiras. Muito obrigado por tudo. Grato para sempre. E tem o nome aqui do menino que eu anotei. Peraí, cadê o nome? Eduardo Guimarães, secretário de Cultura e Turismo de Bananeiras. Poxa, você me salvou agora, porque se eu não falasse de Eduardo Guimarães, meu esse coração de ouro. Agora eu vou deixar uma pergunta no ar. Vou ter que encerrar. Eu faço pelo WhatsApp depois. Tchau. Tá, obrigada. Beijo, obrigado por tudo, felicidade para todo mundo. E foi um prazer demais estar aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus. Até a próxima.